Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, que fala sobre o perdão. Mateus 18, versículo 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmão, você percebeu aí, irmão, o que é o perdão? O perdão. E se isso não acontecer do jeito que Jesus está falando aqui, nós não entraremos no reino dos céus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós estamos dizendo a Jesus: Senhor, eu farei tudo aquilo que tu quiseres que eu faça. Eu obedecerei os seus ensinamentos. Eu serei um servo obediente. Então Jesus, ele começa a explicar o que é o Evangelho, né? Começa a explicar o que é Evangelho na Bíblia. Então, se a gente não consegue perdoar uma pessoa, uma só, nós não poderemos entrar no reino do céu se nós não perdoarmos. Eu vi uma pessoa dizer, um servo de Deus antigo, ele dizer na igreja, uma certa vez, que ele não conseguia perdoar uma pessoa, né? Não conseguia perdoar aquela pessoa. E que quando ele passava pela porta daquela pessoa, ele saía do passeio e se afastava da casa, não queria nem passar junto da casa daquela pessoa. Era assim a raiva dele. Agora imagine, uma pessoa que tem Jesus, né, não perdoar. Se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados, não é? Se você abrir ali aquela passagem do Pai Nosso, você vai encontrar Jesus falando em Mateus capítulo 6, versículo 14, 15, diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você entendeu? Então, se nós oramos o Pai Nosso, né, os servos de Deus têm o costume de orar o Pai Nosso todos os dias. Então, quando a gente termina a oração do Pai Nosso, Ele perdoa-nos as nossas dívidas, como também temos perdoado aos nossos devedores. Nós oramos isso, falamos isso, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós também perdoamos nossos devedores. Aqueles que têm nos ofendido, nós temos perdoado.
E se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus. Então, quando nós não somos perdoados por Deus, então a nossa oração não vai para canto nenhum, porque nós não conseguimos perdoar uma pessoa. Você se lembra que Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? E ao próximo como a nós mesmos. Então, isso é uma coisa muito difícil, não é fácil, né? Você não vai conseguir isso de um dia para a noite. Você vai lutar em oração, você vai ler a Bíblia, você vai, né, lutar contra você mesmo. Nós temos de lutar contra nós mesmos. Nós temos de tentar nos mudar. Deixar de ficar tentando mudar os outros, tentar primeiro mudar a nós mesmos. E às vezes nós só enxergamos as outras pessoas, não enxergamos a nós mesmos. Muitas vezes nós que estamos precisando mudar. Isso acontece muito com alguns irmãos novos, né? Novos quer dizer, eu não estou falando das pessoas que aceitaram Jesus agora e não se batizaram. Pessoas batizadas já estão na igreja, por não saberem como proceder diante de alguma situação. Então, erram muito nesse sentido, né? Porque não conseguem entender ou aceitar aquela situação. Às vezes, e essas pessoas se queixam muito, né? É porque não estou suportando mais. Às vezes, não somente crentes novos, não. Às vezes, crentes antigos. Eu não suporto mais, eu não aguento mais aquele marido, eu não aguento mais aquele filho, eu não suporto mais aquela filha, e assim por diante. Muitas vezes, quem tem de mudar é o irmão, não é aquela pessoa. Então, Deus permite, irmão, que uma situação adversa aconteça em nossas vidas para nós crescermos, nós aprendermos que a única maneira, é a única escola que Deus permite termos, né? Permite nós termos para nos ensinar. É a única maneira que Deus tem para nos ensinar, é isso que eu quero dizer. A escola do sofrimento. Essa coisa de dizer que quem perdoa é Deus, é falta de conhecimento da palavra. Deus perdoa. Deus perdoa. Quando alguém pede perdão, a irmã Rosa colocou isso em um dos cultos aqui, ela falou, eu me lembro, quando o irmão foi na escola dominical domingo passado. Alguém falou sobre perdão, ela disse: Deus perdoa se aquela pessoa reconhecer que está errada e pedir perdão. Essa é a posição correta. Vê que tem coisas importantes que nós não podemos deixar passar sem falar, porque alguém aprende errado e não vai funcionar na sua vida. Então, foi importante a palavra da irmã Rosa na semana passada, preste atenção. Então, é importante, irmão, fazer como a Bíblia ensina. Deus perdoa se você pedir perdão. Deus não perdoa gratuitamente, não. Quando Jesus falou isso, perdoa-lhes, Pai, porque não sabe o que estou fazendo, porque Deus podia destruir ali todo mundo, mas tinha de ser cumprida aquela profecia que Jesus ia morrer na cruz. Então Jesus mesmo já colocou a palavra certa: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele tinha de passar por aquilo. Então a punição de Deus não seria naquele momento para aquelas pessoas. Então, é importante nós conhecermos a palavra, porque Jesus ensinou isso claramente a Pedro. Pedro veio irado, e Pedro era daqueles homens, assim, aparentemente ele era alto, né? A gente pode supor isso, né? Ele era um homem alto, com um temperamento muito forte, né? E ele estava irado, ele foi procurar Jesus, ele tinha sido judiado, alguma coisa aconteceu com ele, e foi procurar Jesus, para saber de Jesus quantas vezes podia perdoar. Então Jesus diz uma coisa que... E ele ficou assim parado no tempo. Perdoar sempre. Você deve perdoar todo dia, toda hora. Começar de novo com aquela pessoa. Isso ensina que nós devemos perdoar. Jesus ensinou-nos a perdoar sempre. Isso refere-se especialmente às ofensas praticadas contra nós mesmos. Pelo fato de também sermos pecadores, não nos compete julgar com demasiado rigor as faltas do nosso próximo. Que às vezes acontece isso. Nós somos muitas vezes perversos, nós somos maus. Aliás, Jesus disse isso, né? Quando alguém chamou ele bom mestre, ele falou: bom, só há um.
Ele deixou bem claro, bom só há um. Ele nem se colocou como bom. Ele disse, bom só há um, que é Deus. Então a gente tem que falar claramente a mensagem de Deus. Bom só há um, que é Deus. E ele disse mais tarde, ele disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Então, nós não somos bonzinhos não. Se você pensa que é bonzinho, você está muito enganado. Eu não sou bonzinho, nunca fui. É claro que o Evangelho nos prepara, né? Então nós estamos na igreja para nos preparar e vamos nos tornando melhores até chegar à perfeição. E talvez isso não seja possível para algumas pessoas, mas a intenção da Bíblia é essa, até ser luz perfeita, luz, né, do dia. Jesus disse, ser perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Então a ação da igreja é procurar perseguir essa perfeição, para que a igreja funcione corretamente, senão vamos ter prejuízos. Então, irmãos, quando alguém lhe procura para pedir perdão, não diga quem perdoa é Deus, não, porque está errado. Você que tem de perdoar, para Deus também perdoar, né? A Bíblia diz, perdoai-vos uns aos outros. A Bíblia diz isso. Então vamos perdoar. Se alguém manifestar essa humildade de lhe pedir perdão, vamos perdoar. Perdoar. Aliás, que ninguém pode reter o perdão a ninguém pode segurar. Se um crente, alguém lhe pediu perdão, se alguém for pedir perdão a um servo de Deus e ele dizer não perdoa, ele está errado. O erro dele vai ficar na mesma proporção daquele que errou contra ele. Está errado. Porque a Bíblia diz que a misericórdia triunfará no juízo. Deus perdoa. Perdoa e esquece. Às vezes não acontece, irmãos, bênçãos na igreja, porque falta de perdão. Falta de perdão. Porque nós não somos especiais. Às vezes nós ficamos no trono, achamos que não merecemos aquilo. Jesus mereceu a cruz? Jesus estava na cruz morrendo pelos nossos pecados, derramando seu sangue. Ele fez alguma coisa errada? Ele estava na cruz e nós não merecemos nada, nenhuma palavra. Me ofendeu. A gente fica naquela posição de que a gente pensa que é alguma coisa. Nós não somos nada. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que serve a todos. A Bíblia diz isso. Jesus ensinou isso. Não é porque você está na posição de autoridade que você é alguma coisa. Às vezes a pessoa pensa que é alguma coisa e pode dizer qualquer coisa a outra pessoa. E às vezes uma palavra impensada vai machucar, vai matar aquele irmão. Então a gente tem que pensar nas consequências dos nossos atos. Às vezes a gente age de uma maneira inconsequente. E aí, tudo que nós fizermos em relação à igreja, tudo que nós fizermos, a nossa prática diária vai repercutir na igreja. Nós vamos esvaziar e encher a igreja com nossas práticas. Nós podemos encher essa igreja de pessoas, salvando vidas, e podemos esvaziá-la com o nosso procedimento inadequado. E as pessoas vão fugir de nós. Isso acontece na prática. Nós devemos prestar atenção no nosso procedimento. Temos de prestar atenção e levar a sério essa palavra, porque às vezes nós estamos atrapalhando e precisamos mudar nossas atitudes para que dê certo. Então, irmã Rosa, Deus vai mandar um avivamento quando nós estivermos dentro da palavra, né? Dentro da palavra. Não adianta ser algumas pessoas somente, tem que ser a igreja dentro da palavra. Então Deus pode trazer um avivamento. Já teve aqui nessa igreja muitos bons momentos de avivamento, já teve. E a igreja naqueles momentos, ela cresceu, né? Cresceu muito. Mas o avivamento começa dentro de nós. Nós quisermos ganhar o mundo, nós temos de fazer as coisas que Deus ensina que nós devemos fazer. Queremos ganhar uma pessoa difícil na família, temos de pagar o preço. Os nossos erros acontecem porque nós não lemos a Bíblia. É claro que não é todo mundo que não lê a Bíblia. Muita gente lê a Bíblia, né? Tem muita gente que lê a Bíblia e aprende. Outros não. Então Mateus 22, 29, alguém achar pode ler.
Então Jesus que falou sobre isso, né? Nós estamos enganados, estamos errados por não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. A Escritura é isso que nós estamos fazendo agora, lendo, né? Estamos lendo as Escrituras. São as Escrituras que nos indicam, nos ensinam como nós devemos andar. E o poder de Deus é aquele poder que acontece na igreja. É o poder de cura, o poder de solução de problemas, né? De milagres, né? Que muitas vezes não acontece. Muitas vezes não acontece em alguns meios, né? Tem igreja que se aprimora mais no poder de Deus, né? Uma igreja que você vê muitos milagres, você vê muitas manifestações do Espírito Santo, mas é fraquinha na palavra de Deus. Ela não conhece quase nada da palavra de Deus. Algumas igrejas conhecem a palavra de Deus e também o poder de Deus. Outras só conhecem as Escrituras, né, a palavra, mas ignoram o poder de Deus. Então nós convivemos com diversas maneiras de procedimentos, né, maneiras diferentes nas igrejas, em doutrinas. Mas o ideal, como Jesus falou, é conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Porque não adianta o camarada conhecer o poder de Deus, mas não conhece nada das Escrituras. Então a gente vê, a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Nós vemos erros grotescos, né? Grandes erros, às vezes, numa pessoa que não conhece as Escrituras. Embora Deus, pela sua misericórdia, usa, né? Porque é em benefício da igreja de Deus que Deus usa. Não é por causa dele que está ignorando algum procedimento das Escrituras, né? Às vezes a pessoa não faz o certo porque não conhece, mas tem uma boa intenção. Então Deus usa pela sua misericórdia, usa na sua palavra para beneficiar a igreja, né? Então isso acontece. Eu estou lendo um livro, porque podia estar lendo uma revista também, um jornal, mas estou lendo um livro que fala sobre o Espírito Santo. Então o autor fala uma coisa que eu não consegui entender, que ele fala que o Espírito Santo está atuando em diversos lugares. Inclusive ele cita um lugar que eu não concordo, porque quando o Espírito Santo está atuando no lugar, porque ele concorda com as coisas que estão sendo ensinadas naquele lugar. Então o Espírito Santo não é de confusão, porque o Espírito Santo é Deus, né? Então ele vai atuar no lugar onde as pessoas dão lugar a Jesus, um lugar onde Deus proíbe, né? Onde pessoas estão fazendo coisas que Deus proíbe. Então eu não creio que o Espírito Santo vai atuar ali, porque vai ser confusão, né? Então o Espírito Santo não vai atuar no lugar que as pessoas estão cometendo erros, que a sua direção tem aquela prática já como fosse uma verdade. Isso não vai acontecer. Então nós estamos falando sobre perdão. Então às vezes, irmãos, no sentido aqui de relacionamento, as coisas acontecem dentro de casa. A maioria das coisas acontece dentro de casa. Nosso relacionamento com a nossa família vai nos mostrar quem realmente nós somos. Às vezes um jovem crente conhece uma moça que não é crente, e aí começa a se relacionar com ela, e o pastor da igreja, ele deve estar de olhos abertos para aquela situação, porque era um jovem que Deus estava usando muito na igreja. De repente começa a se relacionar com uma moça incrédula. Ele tem a obrigação de chegar para aquele jovem e dizer: olha, você está se relacionando com essa jovem, parece que você vai casar com ela, a decisão vai ser sua, nós não podemos interferir nessa decisão sua. Agora você fica sabendo as consequências dessa decisão, porque você tem sido uma bênção nas mãos de Deus, e agora as coisas podem mudar. Você sabe que essa moça não é crente, e se você quiser continuar, você continua. Agora, a minha orientação como pastor é que você deve dar um tempo, orar por ela. Se ela se converter realmente, você casa com ela. Se não, afaste-se dela, né? Então, o que vai acontecer? Aquele jovem vai casar com aquela moça. O tempo passa, ele não ouviu o pastor. Quando chega lá na frente, ele estiver passando os problemas da vida dele, quando aquela moça não quiser ir para a igreja, não quiser criar os filhos na igreja, quando
ela for realmente um tropeço na sua vida, ele vai lembrar de quê? Da palavra do pastor. Ele vai dizer: o pastor estava certo. Naquele momento eu fiquei com raiva do pastor. Naquele momento ele achou que o pastor estava se metendo na vida dele. E aquele jovem é crente. Ele não é incrédulo, ele é crente. Mas ele não tinha maturidade para tomar uma decisão daquela, precisava de uma orientação. E o pastor deu, na hora certa o pastor deu uma... E ele não obedeceu e vai pagar o preço, né? Porque casamento, irmão, é um só, bíblico, até que a morte se separe. Ele pensa que pode desistir no meio do caminho, mas a Bíblia diz que a Bíblia não dá esse direito. Só dá no caso de adultério, quando acontece infidelidade conjugal. De outra maneira, né, ele tem de enfrentar, tem de levar. Então, irmãos, eu falei que a responsabilidade de conduzir a igreja é muito importante, muito grande. Nós temos de estar de olhos abertos para ajudar as pessoas, né, falar com um certo cuidado, né, mas falar com certo cuidado, com certo respeito. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele diz que devemos tratar os mais velhos como pais, né, mais jovens como irmãos. Então, quem está na responsabilidade de ensinar, de conduzir a igreja, tem que ter esse cuidado, mas não pode ser negligente, tem de estar de olhos abertos para ajudar, né? Então, irmãos, a igreja, se ela não procede como a Bíblia ensina, em vez de crescer, ela vai regredir, ela vai diminuir, né? E nós temos a responsabilidade de salvar o mundo. Claro que nós não vamos conseguir salvar todo mundo, né? Quando alguém diz que são velhos é de Jesus, a intenção da igreja é salvar a cidade toda, mas a maioria não vai aceitar. Pode estar certo disso, a maioria não vai aceitar. A maioria vai estar se perdendo, porque não aceita, não quer. E nós estamos cumprindo nosso papel de levar a mensagem, e vamos continuar levando a mensagem. Essa obrigação nossa vamos cumprir. O Espírito Santo faz a obra dele no coração que aceita. O trabalho do Espírito Santo é persuadir, né? É tentar conquistar. Quando o pregador está entregando a mensagem bíblica, dizendo que pecado é pecado, pecado é pecado, quem está no pecado está em uma situação de perigo, precisa mudar de atitude, precisa receber Jesus como Salvador. Pecado é pecado, pecado leva a pessoa à morte e à condenação eterna. O pregador tem que dizer isso, deixar isso bem claro, principalmente quando tiver visitante da igreja. Não pode colocar no mesmo patamar do crente o pecador, irmão, de jeito nenhum, porque ele vai ficar pensando que ele está tudo bem com ele. Nós temos pessoas aqui que vêm nessa igreja aqui, são pessoas que estão no pecado, que frequentam essa igreja nos cultos de domingo à noite. Pessoas que estão no pecado, pessoas que não são crentes, estão no pecado, mas simpatizam pela igreja e estão aqui. Não podemos dizer para essas pessoas que Deus perdoa e está tudo bem com ela. Não podemos dizer, Deus perdoa. Deus perdoa quando você quer que Deus perdoe, quando você se arrepende, quando você quer que Deus lhe perdoe, quando você se arrepende dos seus pecados. Mas se não se arrepender, Deus não vai perdoar, né? Como disse o irmão Chico na quinta-feira, nós estávamos lá no trabalho da congregação, e ele disse que nós fizemos apelo no culto que nós realizamos na sua casa, na sua residência, fizemos o apelo e perguntamos a ele: não quer entregar o coração a Jesus, não? Ele, no seu pensamento, disse: ainda tem uma menina para pegar. Ele, no pensamento dele, ele disse: ainda tem algumas coisas para fazer no mundo, eu não posso aceitar Jesus agora. Então tem uma menina que ele queria pegar ainda. Então tem muita gente assim na igreja, que se eu tenho umas coisas para fazer ainda, eu não quero aceitar Jesus. Então está no pecado. Se morrer naquele momento, não vai ter salvação, porque está no pecado. Está entendendo, irmãos? Então nós temos de alertar a igreja, os irmãos, os visitantes, que pecado conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Não é, Deus esquece, quando perdoa, Deus esquece, não lembra mais, né? Deus não lembra mais, Deus esquece. Mas se estiver no pecado, está na condenação.